um pouquinho. E como eu disse, esse primeiro bloco vai ser todo dedicado a essa questão da educação inclusiva, especialmente no caso a língua de sinais, Libras, a educação destinada a pessoas com deficiência auditiva. E conversamos com a professora doutora Luizete, que está aqui conosco, da UFPA, e com a professora Ivani, que é de uma universidade da França, porque são dois eventos que estão ocorrendo este mês aqui em Belém, né? Na UFPA. Do dia 10 ao dia 19. É a segunda jornada de estudos linguísticos em língua de sinais e o primeiro seminário internacional de acessibilidade e educação especial. Então, vamos falar sobre isso aqui, né, um pouquinho. Eu queria começar dando boa tarde a vocês, lógico, mas começar explicando esses dois eventos, em que âmbito da universidade, da UFPA, eles se dão. Quer dizer, que programa é esse, né, que área é essa da universidade, especialmente que está trazendo, que está promovendo esses dois eventos. Boa tarde, Renata. Primeiro, obrigada pela oportunidade, né, para nós divulgarmos esses eventos, porque eu acho que são de extrema importância para a sociedade, né? Claro. E, na verdade, esses eventos são ações oriundas de acordos de colaboração que a UFPA tem com instituições francesas, né? Instituições de nível superior, como a Paris 8 e o NSHA, que é um instituto de referência na área da deficiência. Nós temos profissionais representando esses dois eventos dentro da programação. Certo. E o Instituto Nacional de Jovens Surdos de Paris. Então, é uma parceria, né? É uma parceria que acordos assinados através da Pró-Reitoria de Relações Internacionais, que é a Prointer, né, sob a responsabilidade do Flávio Nassar, e com o apoio de todas as pró-reitorias e da administração superior da universidade, como a Proeg, tem a Ascom, tem a CPA, a Fallen, que abriga hoje a licenciatura de Libras e Português como segunda língua para surdos. Então é um evento de ampla, assim, de público amplo, não está restrito às pessoas que têm vínculo com a universidade, tem várias Quer dizer que quem puder e se interessar pode participar, pode assistir às palestras. Com certeza. Nós tivemos os primeiros dias em que nós fizemos a segunda jornada de estudos em língua de sinais, foi muito bom, tivemos um público bom, interessado, e agora começa hoje, né, o primeiro seminário de acessibilidade e educação especial, com o professor Eric Delizelec, do Instituto de Referência na área da Deficiência, professor Marcial Mesiani, também desse mesmo instituto, professor Ivani Fuselier e professor Emanuela Martineau, da Paris 8, todas essas instituições colaboradoras da UFPA. Então a professora Ivani é convidada do evento, professora? A senhora mora na França? Isso, eu sou residente lá, professora, pesquisadora da Universidade de Paris 8 já há 10 anos. E a senhora é professora lá de quê, especialmente? Só para a gente entender a sua pesquisa e tal. Eu sou professora do Departamento de Linguística, que na França a gente chama Ciência da Linguagem, que hoje no Brasil seria mais em letras, né? Mas lá é um pouco diferente. Eu sou professora de Linguística, em Ciência da Linguagem, especializada em linguística das línguas dos sinais. Então, o linguista, ele estuda línguas, tenta entender o funcionamento das línguas. E você é uma especialista em línguas de sinais, em língua de especialista em língua de sinais. Que aqui a gente abrevia e chama de Libras, né? Isso, seria. Libras é a língua nacional, né, do Brasil, mas nós temos as outras línguas que estão em microcomunidades e todas elas são língua de sinais. Pessoas que também não dominam a Libras e que também se comunicam e também são consideradas línguas, porque é o código linguístico com o qual eles se comunicam desde que nasceram, né? E a professora Ivani Mas são pessoas também que têm problemas auditivos, é isso? Assim, surdos, sim. Surdos. Mas que se comunicam com outra língua que não é a Libras, né? É numa gestualidade, se a gente pode dizer, que é considerado língua, dentro do modelo semiológico da Paris 8. A professora Ivani, ela é especialista justamente das línguas de sinais emergentes, que são essas línguas que emergem nessas microcomunidades. Que é um assunto que eu não lembro de ter tratado aqui no Sem Censura assim mais especificamente, sabe? A gente sempre fala de Libras, né? Isso, porque a Libras é a língua de sinais brasileira. Tanto é que na França a gente chama LSF, no Portugal é LGP. Então, cada vez são oficializadas por políticas públicas, por leis. Certo. Mas os surdos do mundo inteiro não esperaram essas leis para comunicar. Então, a gente tem... Eles têm sinais universais, então?
tem sinais, a gramática de todas as línguas de sinais é bem próxima. Então, os surdos de diferentes nacionalidades, quando eles se encontram, eles, assim, o fenômeno, assim, 3, 4, 5 dias, eles já estão dentro da função social e linguageira das línguas, eles comunicam muito mais rápido. Então, nesse ponto, eles são bem mais fortes que nós, ouvintes. Quando a gente tem as barreiras de línguas estrangeiras, a gente tem mais dificuldade. Tem que encontrar uma língua comum, né? Um inglês, uma língua... Mas o mundo todo eles se comunicam, é claro, né? E aí vocês consideram essas linguagens porque a questão da deficiência física, né? A falta de audição faz com que o surdo comece a comunicar com gestos. Isso tem, assim, traços, provas desde a época da antiguidade, assim, um testemunho de Sócrates, que fala que ele está filosofando e ele fala: se a gente não tivesse a língua vocal para comunicar, como faríamos? E eles fazem referência aos surdos de Atenas, que comunicam em língua de sinais, então 300, 400 anos antes de Cristo, né? Então a gente fala que a língua de sinais existe desde que existe surdos na Terra, né? Porque foi a surda que desde sempre. Então, é essa faculdade. Hoje, o pessoal, com as leis e o reconhecimento das línguas nacionais, existe, eu como linguista, existe o perigo de desnaturalizar o que são as línguas de sinais, porque fica esse negócio: vamos construir dicionário de línguas de sinais, vamos encontrar sinal. Por exemplo, a transferência dessa linguagem dos sinais para a linguagem escrita, por exemplo, como é que funciona ou não? Justamente, a língua de sinais é uma língua que ainda não tem forma escrita, né? Se a gente vê as nossas línguas vocais faladas, né, pela voz, o sistema de escrita é bem antigo. Inclusive, sim, a gente falou disso no primeiro dia do seminário. Né? No primeiro dia do seminário, existe mais de 6.000 línguas faladas no mundo e de formas escritas somente 200. Então, tem muito mais língua falada. É verdade. Na África, são milhares de dialetos. E a gente interromper a resposta e tal, mas a gente acaba nem pensando nisso. Vocês estudam, se dedicam, né? Se dedicam sobre esse... Né, que você falou agora. As línguas... Tantas outras... Para viabilizar o processo de comunicação. Tiveram forma escrita, línguas africanas, línguas da Ásia, né? O que tem formas escritas são línguas dominantes, né? Claro. São línguas dominantes da organização social. Com certeza. Eu queria perguntar para a professora Luizete a respeito uma coisa que me chamou bastante atenção na programação, foi a questão da inserção da discussão da linguagem, né, para os portadores de deficiência auditiva no conceito da educação especial. Eu queria ver de que maneira é trabalhada essa correlação. O que é que a gente pode entender como educação especial, especificamente nesse caso das pessoas que são surdas? A educação especial, na verdade, é dirigida para todas aquelas pessoas que necessitam, né, de algum tratamento especial no processo de ensino-aprendizagem. Né? Então, no caso dos surdos... Algum tipo de limitação física? Algum tipo de limitação física, não é? Uma deficiência auditiva, não necessariamente surdo profundo, né? Um surdo moderado, um cego, qualquer pessoa que... Hoje nós tratamos a questão do esporte, porque nós sabemos que na sociedade há muito preconceito. E essa questão, ela interfere, inclusive, na própria consideração, né, de que a língua falada em microcomunidades seja uma língua, como dizem em francês, à part entière, uma língua com toda a sua estrutura de funcionamento de suas normas, né? Então, a educação especial, eu acho que ela vem nesse âmbito, porque as políticas públicas, elas vêm lá de cima. Só que aqui embaixo as pessoas não estão preparadas ainda para receber essas políticas públicas, né? E a educação especial, ela é muito complexa. Primeiro porque ela tem uma interdisciplinaridade muito grande. Você mexe com a área da saúde, com a psicologia, com os professores, né? Com toda uma equipe de profissionais, né, que precisam estar ali interagindo com aquela pessoa. Há quanto tempo no Brasil foi... Só para a gente localizar bem, falar dessa questão da educação inclusiva, especial e tal. No Brasil, ela foi implantada há quanto tempo, exatamente? Olha, essa obrigatoriedade e tal. Em relação aos sinais, ela foi estabelecida em 2002, né? Brasileira de Sinais. Em 2005 houve então o decreto que, digamos assim, normatizou
todo esse funcionamento. Por exemplo, a obrigatoriedade de se criar licenciatura em Libras, em português como segunda língua para que aqui surdos, nós estamos falando de educação inclusiva, especialmente para essa área, né? Quer dizer, para os surdos, né? Para as pessoas que têm alguma deficiência auditiva. Porque quando a gente fala em educação inclusiva, e aí vocês não são especialistas nisso, vocês são a educação inclusiva como um todo, né? Aí você fala com crianças autistas, né? com todas as diferenças. A gente de vez em quando trata disso aqui no Sem Censura. Vocês, claro, vão falar mais da questão da audição, né? Nós, por exemplo, a UFPA ela tem a escola de aplicação. Na escola de aplicação, qualquer escola você é obrigado a receber qualquer tipo de criança com qualquer tipo de deficiência. Então, o que eu estava colocando é que as políticas públicas chegam, mas os profissionais não estão qualificados, não estão preparados. Né? Então, um dos objetivos justamente desses encontros, que na verdade não é esse seminário que está acontecendo, são cursos de capacitação, porque em janeiro a professora Ivani esteve aqui, e então a escola de aplicação da UFPA colocou que seria interessante preparar os profissionais. E a gente só pode incluir se os profissionais estiverem preparados e souberem tratar, né? Claro. Porque às vezes a gente não faz o preparo nem da família. Por exemplo, quando você tem uma criança, a maioria, 90% das crianças surdas nascem de pais ouvintes, então a primeira coisa, o pai ouvinte, ele quer oralizar o surdo, ele quer botar implante de cóclea, ele quer que o surdo seja como ele. Só que ele quer que o surdo escute como ele, o surdo escute como ele. A própria família não aceita bem, né? Exatamente. Né? Então é natural, né? Se a própria família tem ainda, porque não tem um conhecimento, né? Hoje nós estamos no evento com a Irene Bartok, que é uma estilista surda que veio de Nova York, que está trabalhando nos projetos sociais de Fortalezinha e Souro, que nós iniciamos com a professora Ivani em janeiro, e ela é uma estilista surda que foi oralizada até os 15 anos de idade, recebeu acompanhamento fonoaudiólogo, ela fala inglês, fala italiano, fala francês, ela sinaliza a língua de sinais americana, a língua de sinais francesa, então ela trabalhou com Christian Dior, com alta costura, então ela é uma surda. A diferença é o corpo, né? Hoje a gente só falou muito do corpo, né? Então o que diferencia eu de você? Não tem, se eu sou uma mulher, você é um homem, então o corpo é uma coisa que fala. Só que a surdez é uma deficiência invisível. Você está aqui comigo, se você não tiver um aparelho, eu não sei se você é surdo ou não. Então a surdez, tem um teórico que diz que os cegos estão afastados dos objetos, mas os surdos estão afastados das pessoas. Porque é a linguagem é que te aproxima das pessoas. Né? Então, eu acho que tem que trabalhar esses entendimentos, esses conceitos. Né? E os professores, aqui no Brasil, eu não sei qual é a realidade na França, você poderia falar sobre isso, não estão ainda preparados para isso, né? Para receber e tratar com esses alunos. Né? Mas depende muito do... O Brasil é grande, né? Muito grande. E eu fui para a França... Aconteceu, dei para a França, mas para fazer meus estudos, mas antes eu era professora da Secretaria de Educação de Brasília. Eu sou de Brasília, então há 25 anos atrás eu era professora de ensino médio e eu já estava nessa área. Então, você perguntou ainda agora quando que a gente pode situar, a gente deve situar nos anos 80, 90, que começou, porque antes a educação dos surdos e a educação dos diferentes, eles eram institutos especializados em centros. Em Brasília a gente tem o CEAL, no Rio de Janeiro tem o Instituto Nacional de Jovens Surdos, que data do século XIX. Eles eram todos, entendeu? Então, a partir dos anos 70, 80 começou, né? E eu fui professora, em 89 eu já estava, e eu já política, a gente não falava de inclusão na época, a gente falava de integração. Né, a gente fazia a integração de 1, 2, que saía do instituto só com terceira, quarta série primária, mas e aí? Parava ali? Como é que fazia para... Então a gente começou, lá em Brasília, existe até hoje nossa sala de recursos, faz 20 anos que existe, e o pessoal está lá trabalhando, aí tem essa questão, como trabalhar, uma vez que eles estão incluídos dentro da escola. Dentro da escola a gente faz uma classe especial só para surdo, ou a gente integra eles em todas as classes, e uma vez integrado, como é que faz a formação dos professores, que o professor não está pronto, aí bota intérprete na sala de aula, e tudo isso é custo. É um processo. E é custo também, custo, porque claro. é mais gente para trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, é uma riqueza muito grande. Eu queria exatamente que vocês falassem um pouquinho disso, dessa questão da inclusão, dessa educação, né, especial, e incluir, né, integrar, né, os diferentes, né,
numa sala de aula, eu falei na abertura do programa, que ainda causa muita polêmica. Eu percebo isso quando a gente conversa sobre isso, ainda há muita crítica e tal. Na opinião de vocês, há alguma desvantagem nesse tipo de educação? Se há, qual é? Eu já ouvi muitas mães reclamando disso. E quais são as vantagens, né? E se há alguma desvantagem, qual seria? Ou se não há nenhuma? Olha, eu acredito que só há vantagens. A escola inclusiva, para mim, ela é uma vantagem. Eu não vejo. Agora, ela é uma construção para o futuro. Justamente porque as pessoas não estão ainda qualificadas, não há o recurso ideal para se construir uma escola inclusiva, porque uma escola inclusiva é um custo, né? Eu acho que o nosso país ainda não está, digamos, bem aparelhado nesse sentido, porque assim, as políticas públicas são implementadas, mas depois tem que haver, né, toda a questão da infraestrutura para colocar. Então eu acho que é vantagem... Formação de professor. A partir do momento que você forma os professores, que você constrói uma infraestrutura, eu penso que você reunir as pessoas diferentes é uma vantagem, porque é uma riqueza humana. Você vê, por exemplo, um dos projetos que está se pensando com o diretor do INPI é justamente fazer projetos de extensão em que os surdos possam entrar nesses projetos e depois se tornem monitores para se colocar na escola, no ensino fundamental, a língua de sinais. Como vai ser essa língua de sinais? Vai ser a língua de sinais que as pessoas conversam nas suas casas, né? Ela não pode ser um ensino com discriminação, tem que ser um ensino valorizando o que a pessoa tem para dar. Certo. Então, às vezes de uma mãe ou de um pai, porque tem uma criança que precisa de mais atenção, aí vai diminuir o número, às vezes não diminui porque não tem onde colocar aqueles alunos, porque a criança mesmo, ela não está acostumada a conviver com o diferente. Não é? E isso não é só com deficiente, a gente sabe que a discriminação ela existe em todos os âmbitos, né? Existe a discriminação racial, existe em todos os tipos, da escola, a escola é né? Então a criança, se você coloca inglês, coloca francês, coloca alemão, mas se a criança desde pequena ela aprender a gestualidade, a língua de sinais, e o surdo começar a sinalizar perto dela, ela não vai mais achar estranho. Agora, o estranhamento é o sectarismo, é você fragmentar o grupo humano. O convívio. O convívio, né? As escolas especializadas não tem que acabar com as escolas especializadas, elas têm que se integrar ao processo da construção da escola inclusiva. Porque eu acho que esse é o futuro. Assim, por exemplo, só para a gente trazer um pouquinho a experiência, a prática, né, na França, na Europa de um modo geral. Exatamente, era o que eu queria abordar, a questão da minha experiência, do que a gente vê, porque às vezes a gente chega, alunos na faculdade lá onde a gente está, para fazer a licenciatura de língua de sinais francesa, e essa licenciatura ela tem abertura 4 anos depois da várias áreas de trabalho. Você pode ser intérprete, você pode ser professor de escola, você pode trabalhar em associação, você pode trabalhar em vários. Então a gente tem vários. Uma licenciatura que não habilitaria apenas para a docência. Exatamente, né? É uma licenciatura que a gente. Aí quando chega os alunos que a gente faz entrevista, por que você quer? Aí é muito bom você ver alunos, ouvintes que falaram, não, porque quando eu estudei, eu tive, porque a França já tem casos, né, faz 20, 25 anos que teve ações de educação inclusiva localizadas, não em todo o país, mas dessas ações é impressionante de ver o jovem chegar e falar, não, porque eu estudei com surdo quando eu estava na 5ª, 8ª, no 1º ano, e aquilo ali transformou a minha vida. Então ele era uma criança de 7, 8 anos, mas ficou uma semente, e essa semente saiu lá na frente, porque hoje eu quero ser isso, porque aquilo ficou. Então eu acho que assim, é o medo que faz da gente não aceitar o outro, mas eu acho a aceitação do outro, da diferença do outro, é a maior riqueza da nossa espécie. É naquele momento que as coisas vão acontecer, a semente vai ser colocada e vai ser brotada lá na frente. E hoje a gente vê também uma grande passarela que está sendo feita entre língua de sinais, que é uma língua gestual, que a língua de sinais, eu sou locutora, eu falo 2 línguas de sinais, e é uma língua que é um patrimônio histórico da humanidade para mim, porque uma língua é uma maneira, a gente expressa o pensamento da gente através do corpo, um outro canal. Então aí a gente se une com o pessoal justamente da arte, que trabalha com o corpo, né? Porque o corpo é tudo, o corpo é o que faz a gente existir.
Então, a língua de sinais, eu falo mesmo que depois que eu aprendi a língua de sinais, faz 20 anos, o meu pensamento melhorou. A maneira de eu raciocinar. Porque a língua de sinais é uma língua que utiliza o espaço, a gramática é visoespacial e mobiliza outras áreas do cérebro, que faz com que a gente acenda outras lâmpadas. O corpo é uma via direta de comunicação. Não tem uma barreira da linguagem. Ela Exatamente. é uma expressão assim mais direta, eu acho que... É bacana vocês estarem falando isso aqui, porque no próximo bloco vamos falar sobre teatro e sobre linguagem corporal, preparação do ator, né? E com os nossos convidados que eu vou entrar no intervalo. Então é bem interessante vocês falando sobre isso, sobre essa questão do corpo, né? O que o Tiago disse também, que é uma linguagem direta mesmo, né? Não tem... E na França tem um teatro que se chama Teatro Visual Internacional, que foi fundado por com atores surdos nos anos 70. E esse teatro, eles já fizeram adaptações de várias peças de mulher, e tudo em língua de sinais. E até hoje esse teatro é super vivo. E nós trabalhamos na universidade em parcerias com eles, com os profissionais, porque a língua de sinais artística é uma língua de sinais assim que a gente que está perto daquela língua de sinais que a gente vê em Fortalezinha, porque a comunidade surda de Fortalezinha, que tem uma comunidade surda lá que veio porque eles eram muito pequenos, né, como moradores, devia ter não sei quantas famílias, e eles foram casando entre eles no passado e nasceram vários surdos. E esse fenômeno é um fenômeno raro no mundo, só tem acho que 4 ou 5 ilhas no mundo que aconteceu isso. E aqui em Fortalezinha tem um grupo de 20 a 30 surdos, onde eles criaram a língua de sinais dele, não é a Libras, porque a Libras não chegou ainda lá. Então a gente está fazendo esse trabalho sociolinguístico e etnológico que tem que proteger. Essa parceria então da UFPA com você está proporcionando. E se a gente vê o surdo que está lá, eles são realmente surdos de oralidade. Eles chegam lá, a gente só de chegar na ilha, eles já começam a conversar. Como é que foi a viagem? Como é que vocês estão? Deixa eu contar aqui como é que está. E são pessoas que estão realmente usando a função social da língua. E quando a gente vê as dificuldades que a gente está na cidade, justamente quando nasce uma criança surda, vai para o hospital, bota implante, bota isso, ela já toda talhada e ela não está dentro da comunicação. Todo mundo está tentando colocar ela dentro da comunicação, mas como é tão forçado, as coisas se complicam. E quando a coisa é natural, a prova é essa comunidade de Fortalezinha, então é flui, assim, né? Flui. Uma vezinha para o telespectador, tem alguma coisa, Marcela? Temos. O alerta diz que por questão de preconceito, muita gente acha que quem tem deficiência auditiva não se interessa pela aula. Ele pergunta se o Congresso trata do preconceito com pessoas que têm deficiência auditiva. Sim, hoje nós tivemos uma grande palestra do professor Eric Delezelec, que é do NSHA, a própria professora Ivani, na primeira palestra dela, né, ela trata do preconceito, porque ainda agora falamos do corpo, né, dessa questão do que é o meu corpo para mim e como é que eu quero que o outro veja o meu corpo. Eu acho que essa é a grande questão, não é a deficiência em si. Não é? É a maneira como o outro vê essa deficiência. Então isso tem sido muito discutido e esses cursos que estão sendo dados até o dia 19 na UFPA, eles têm esse foco de tratar a deficiência como um todo. Hoje se falou muito de esporte, não é? A professora Ivani falou do modelo de cronicidade justamente 18, que é um modelo único no mundo. O linguista criador desse modelo está se aposentando, foi professor da professora Ivani, e tratar a iconicidade, eu acho que já é sair do preconceito, porque aí a gente trata dessa questão, por exemplo, do surdo de Fortalezinha, que tem aquela língua super icônica, não é? Que faz gestos, por exemplo, que ele diz homem, ele faz assim, aí chega lá e diz que não pode, porque é feio esse gesto, tem que ensinar outro. Ora, 60 anos ele diz homem dessa forma, a gestualidade é essa. Então, aí vai chegar lá um grupo que vai dizer não. Que vai dizer assim, não, a Libras é assim, você tem que fazer assim, né? Vai impor. Então, esse encontro longo, porque são cursos, na verdade, são seminários de formação, justamente, que nós vamos ter outros, se Deus quiser. A gente está tratando sobre todas essas questões. E coincidentemente, semana passada nós falamos aqui no Sem Censura, conversamos com uma aluna da UEPA, da Universidade do Estado do Pará, que elas fizeram, o grupo delas fez orientado por um professor, né? Logicamente, fez um vídeo todo em linguagem de sinais, aí em Libras, né?
com base no conto do Valcir Monteiro, né, um escritor paraense que escreve muito sobre visagens, assombrações e tal. Né? E ela veio aqui, conversou, o Valcir veio junto e nós mostramos um trecho do vídeo, é bem interessante, coincidentemente falamos disso também. Inclusive eu estagiei numa escola, né, de infantil na França, e a metodologia é essa, eles começam contando histórias, né? E isso é muito importante, porque às vezes as pessoas acham que você vai ensinar língua de sinais como você português antigamente, ensina os sinais, então casa, né, homem, não, você tem que ensinar a língua em contexto, né? A língua em contexto, a oralidade, e eles né, usam esse recurso também, metodológico. E nós não temos só esse evento, Renata, a gente tem um evento também no CCB, sexta-feira vai acontecer o dia inteiro o segundo ciclo de palestras sobre inclusão e língua de sinais, também com os 4 como profissionais. Parte integrante do seminário. Como parte integrante. Nesse dia haverá uma taxa de inscrição, porque o CCB é o nosso parceiro, a gente consegue recurso para poder trazer os profissionais, porque passagem internacional de um dos palestrantes. Vocês estão fazendo 2 eventos internacionais, né? Promovendo. Na verdade, nós estamos fazendo 3, né? Tem a segunda jornada que começou na segunda. O seminário e o CCB. E o segundo ciclo de palestra do CCB. Quem quiser se inscrever ainda pode. Para essa sexta-feira no CCB? Pode. Como é que faz para se inscrever? Pode se inscrever lá no CCB mesmo. E paga a taxa lá. Paga a taxa tudo lá. E pode também ir com a gente, começar no curso que está acontecendo na UFPA. Chega lá, se inscreve, e é inscrição gratuita e tem mais 6 dias de curso. Para terminar, tem mais algum telespectador? Tem uma pergunta e um comentário. O Fabrício Reis diz que o quadro Leitura Labial do Fantástico divulgou que o grupo de surdos eram os mais capacitados para realizar a leitura labial dos jogadores. E ele pergunta se isso prova que todos temos uma habilidade útil. Sim, você quer responder? Não vou responder. Não, com certeza, né? Inclusive eu chamo eles super surdos, né? Porque isso teve uma repercussão na França. Eu lembro quando teve a Copa do Mundo que o Zidane deu uma cabeçada no outro. E eu liguei para minha mãe, aí minha mãe falou: ele insultou a mãe dele, teve um insulto. Ouvintes que eles conseguem ler os lábios. Então, eu acho que realmente mais ainda que aquele episódio foi com o Zidane. Exatamente. Como que eles conseguiram aí de uma língua para outra, para ela não ela experta em leitura labial, ela foi acompanhada com fonoaudiólogo até os 15 anos de idade. Então ela tem uma habilidade assim muito forte na leitura né? Perto dela. Sim. Exato. Não, hoje em dia, os atletas, os técnicos, eles já falam com falar. Eu tentar fazer leitura labial, eu provavelmente não vou. Não nada, não muito... Então essa é a riqueza do outro. Tem um comentário só. Não, pode falar. Que eu estava aqui tentando fazer uma leitura labial. Você foi rápida também agora. Eu fiz um sinal só com... Agora, Fernandes, quero a professora de informações tão necessárias à nossa sociedade, para professoras e ao programa. Agradecer a SEMEC. A gente agora concluir, né? Não, só para falar que justamente a gente está falando de inclusão, eu faz 25 anos, quase 30 que eu trabalho com surdos, e são pessoas que eu aprendi muito. Eles são realmente a falta de um dos segmentos e outros que nós não desenvolvemos. Sim. Então isso que é fascinante no encontro com o outro, que qualquer vai ser benéfico, só vai ser bom, não existe desvantagem. Voltar aquela pergunta que eu fiz, exatamente. Né? Porque
seres simplesmente magníficos, de qualquer deficiência, né? A gente que está na área também com tipos de deficiência sensorial. Da SEMEC, que arcou em Libra. Agradecer a tela que está fazendo toda a tradução. Cultura, né? Por esse tipo de isso. Interessantíssimo. Tem intervalo agora. No próximo bloco a gente fala sobre